pedir que Deus fale conosco através da sua palavra. Diga bem forte comigo: Senhor Jesus, fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Senhor, você pode se assentar. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Quero cumprimentar também, saudar aqueles que nos assistem pela internet, aonde você estiver, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que essa palavra também fale ao seu coração. Eu quero lembrar os irmãos, também estamos no propósito do jejum da vitória, até o dia 21 de abril, estamos jejuando uma comida, uma bebida, uma vaidade, ou algo que traga prazer para nós. Fica firme no seu jejum aí, né? Permanece firme aí, não cai na tentação não, viu? Aguenta aí, continua jejuando, orando, porque Deus vai dar a vitória em nome do Senhor Jesus, amém? 1 Samuel, capítulo 17, verso 1. Um texto clássico da palavra de Deus, e que todas as vezes que nós lemos, ele se renova grandemente em nossas vidas. Diz assim, 1 Samuel 17, verso 1: Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Enfes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Vamos agora para o versículo 10. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Verso 16: durante 40 dias, quantos dias, igreja? 40. O filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Irmãos, essa história conta o dia que Davi, ele enfrentou e venceu Golias. Essa história, irmãos, ela muda por completo a vida desse rapaz chamado Davi. Davi era o caçula de 8 irmãos, e naquela época as famílias praticamente viviam só juntas, e os negócios eram todos familiares. E de todas as tarefas que havia numa família ali, nos cuidados, na fazenda, dos animais, o cuidado com as ovelhas era a menor de todas as tarefas, e era justamente essa tarefa que era de Davi, simbolizando que Davi não era alguém muito valorizado, simbolizando que Davi não era aquele filho mais querido. Deixavam para ele simplesmente que cuidassem das ovelhas do seu pai. Mas um dia, irmãos, a Bíblia diz que o profeta Samuel chegou até a família de Davi, e Deus escolheu Davi para ser o futuro rei de Israel, porque o rei vigente, Saul, ele havia se afastado de Deus, ele não tinha mais uma vida com Deus, e Davi agora então é escolhido para ser o futuro rei de Israel. Mas para que ele pudesse ser um dia futuro rei, Saul teria que um dia morrer, e ele teria que estar vivendo já no exército, no palácio, ele já tinha que estar envolvido. Como agora ele chegaria a ser futuro rei, sendo apenas um simples pastorzinho de ovelha, esquecido e desvalorizado pela sua família? Mas um dia, irmãos, a Bíblia conta aqui em 1 Samuel 17, que os filisteus, que eram um povo inimigo de Israel, na época de Davi, é o que davam mais confusão, eles um dia entraram em guerra mais uma vez contra o exército de Israel. E ali o rei Saul, então, ele convocou os seus soldados, eles deixaram suas casas, suas famílias, montaram o acampamento. E a Bíblia diz que o exército de Israel ficou numa colina, e o exército dos filisteus ficou em outra colina, em um vale entre um e o outro, e eles se olhavam um de frente para o outro.
E aqui então nós vemos os filisteus preparando, irmãos, uma armadilha para aquele povo. Nós temos que estar atentos, irmãos, e vigiando, porque Satanás sempre prepara armadilhas para a nossa vida. A Bíblia diz no livro de Provérbios que há caminhos que aos olhos dos homens são muito bons, mas o final deles são caminhos de morte. Às vezes o inimigo coloca coisas em nossa vida, à nossa frente, que parecem maravilhosas, mas nós temos que buscar o Espírito Santo, o discernimento espiritual, para que ele nos alerte. O que aconteceu ali? Os filisteus fizeram uma proposta ao rei Saul, e falaram assim: olha, ao invés da gente fazer uma grande guerra, e milhares de soldados morrerem, vamos fazer um duelo. Vocês dão o seu melhor guerreiro, nós apresentamos o nosso melhor guerreiro. Eles vão duelar entre eles. Quem vencer, vence toda a batalha. E assim a gente evita uma grande catástrofe, muita gente morrendo. A gente evita famílias ficarem destruídas. E ali Saul, irmãos, presta atenção nisso, aceitou aquela proposta. Só que ele não sabia quem era o guerreiro do outro lado. E depois que a proposta foi aceita, e tome cuidado com aquilo que o inimigo põe na sua frente, propostas que vêm à nossa frente, nós temos que ter discernimento do Senhor. A Bíblia então diz que eles apresentam e oferecem quem? Golias. A Bíblia dedica 4 versículos, irmãos, descrevendo esse homem, um homem de 2,90 m de altura, guerreiro, profissional, especialista em batalha. Provavelmente um homem muito alto, forte, encorpado. A Bíblia diz, irmãos, que a couraça, aquela armadura que colocava para proteger o peito, só aquilo pesava 60 quilos. A sua lança, a sua espada não conseguiam ser carregados por um homem comum. Às vezes dava de 2, 3 para carregar a espada. Quando o povo de Israel, ele vê aquele guerreiro, eles começam a tremer de medo. Agora ninguém tem coragem de enfrentar o homem. Ninguém tem coragem de enfrentar aquele Golias. E a Bíblia diz que durante 40 dias, Golias ficou zombando daquele exército. Ele acordava de manhã, escovava o dente, lavava o rosto, tomava o cafezinho, ia para frente da batalha e falava: e aí, gente, ninguém vai vir me pegar não? Estou esperando aqui. E tirava sarro, zombava. Aí depois ele voltava, almoçava, tirava a sonequinha da tarde. Aí ele voltava no final da tarde de novo: e aí? Ninguém vai vir aqui me enfrentar não? 40 dias, irmãos. Aquela batalha não ia para frente nem para trás. Aquilo estava estagnado. Não tinha mais como desistir da batalha. Não tinha como Saul chamar os seus soldados e falar assim: gente, vamos desistir da guerra, voltar. Não tinha mais. Não tinha como ir para trás. Mas também não tinha mais como ir para frente. Às vezes, irmãos, a nossa vida, ela também se encontra às vezes num processo de estagnação. Quantas vezes nós olhamos alguma área da nossa vida, ou infelizmente toda a vida, e nós sentimos que a vida ela está o quê? Travada. A vida está estagnada, ela não avança. Nós não estamos experimentando algo maior e algo novo de Deus sobre nós. Mas nessa noite Deus nos deu essa palavra ao nosso coração, e Ele trouxe cada um de nós, porque hoje é dia do Senhor colocar a nossa vida em movimento. Hoje é dia de nós avançarmos, hoje é dia de nós rompermos, porque chega de ter uma vida estagnada, chega de ter uma vida parada, porque aquele que é cheio da presença do Senhor, Ele sempre está avançando e crescendo. Faz assim com as tuas mãos, diga assim: nesse dia, diga mais forte: neste dia, o Senhor está colocando a minha vida em movimento. Diga bem forte: nesta noite, chega nunca mais de uma vida estagnada, empacada. Levante sua mão e diga assim agora: eu creio e profetizo que chegou a hora de avançar, de avançar, de avançar. Diga bem forte: eu viverei os sonhos e os planos de Deus para a minha vida, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, alguns de nós estamos precisando que Deus dê esse empurrão em nossa vida.
Às vezes são algumas limitações que estão nos atrapalhando. Talvez algo simples para a maioria de nós, mas talvez muito importante para alguns, como a ser, talvez nós simplesmente temos uma carta de habilitação, autorização. Quantos de nós talvez precisamos tirar aquela carteira de motorista, não estamos conseguindo. Talvez quantos de nós aqui fizemos e trancamos aquela matrícula na faculdade, e toda vez que você lembra, um dia eu vou terminar aquilo, um dia eu vou voltar a fazer aquilo, e quando você lembra que aquilo está travado, te entristece. Talvez é um projeto de emagrecimento, você foi emagrecendo, agora parou, e precisa emagrecer um pouquinho mais. Esse namoro, talvez 10 anos de namoro, agora não dá mais para desistir, vai ficar feio largar, né? Depois de 10 anos. Mas como que vai entrar no casamento também? Não dá. Às vezes é a reforma de uma casa. Ah, quantos quintais aqui tem aquele montinho de areia lá no fundo, hein? E toda vez que você olha aquele montinho de areia, um dia eu ainda vou terminar essa reforma. Às vezes são habilidades, às vezes são competências que nós precisamos ter. Algumas pessoas têm me procurado pedindo oração e ajuda. Pastor, eu preciso aprender e desenvolver a habilidade de falar em público. Você sabia que pesquisas comprovaram o medo número 1 que existe das pessoas é o medo de falar em público? E quantos de nós, talvez aqui profissionalmente, estamos travados, estagnados, porque está faltando essa habilidade, ou talvez outra habilidade, uma habilidade de gerenciar pessoas, aqueles que têm negócios próprios, a empresa vai crescendo, vai aumentando a quantidade de funcionários, e não é fácil gerenciar pessoas. Talvez uma competência, uma habilidade, um talento que você precisa. Talvez, irmãos, a dificuldade de viver uma vida mais organizada. Você sabe que precisaria ser mais organizado nas finanças, naquilo que faz, mas não consegue, não tem tempo suficiente, não tem talvez as condições necessárias. Quantos de nós estamos aqui à espera de um processo na justiça, a resolução daquele processo, porque enquanto aquilo não se resolver, a vida não vai andar. Quando nós olhamos para a nossa família, nossos casamentos, e sentimos ele um casamento xoxo, desanimado, simplesmente são pessoas morando debaixo de um teto, dividindo contas, mas não têm o prazer e a alegria. Não podemos deixar também de falar da vida espiritual. O livro de Oséias diz: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. A sua vida com Deus hoje ela é mais profunda que há um ano atrás. O ministério, o talento que Deus te deu, você está desenvolvendo ele. Por que aquele exército, irmãos, estagnou? Por que aquele exército ficou amedrontado e permitiu que um homem parasse o exército de Deus? O rei Saul, o responsável por aquele exército, ele estava distante da presença de Deus. E quanto mais, irmãos, nós distanciamos de Deus, mais o medo enche o nosso coração, mais a preocupação invade a nossa vida. Quanto menos oração, mais preocupação. Mas quanto mais oração, menos preocupação. O rei Saul, ele estava distante de Deus. Ele era o responsável. Se nenhum soldado, nenhum guerreiro se apresentou para enfrentar Golias, ele tinha que assumir a responsabilidade. Se você lembrar um pouquinho a história, quando Saul foi escolhido rei, escolheram ele porque ele era um homem muito alto, belo, forte, um grande guerreiro, e porque ele não foi enfrentar Golias. Irmãos, chegou a hora de nós sermos renovados pela presença do Senhor e enfrentarmos esse Golias que está travando a nossa vida, está nos enchendo de medo. Porque existem batalhas, irmãos, que vêm em nossa vida, que são para mudar a nossa direção e levar a nossa vida a um novo rumo e a novos projetos e sonhos. Quando Davi foi enfrentar Golias, começaram a criticar ele, mas ele disse: não, eu já matei leões e ursos. Davi, no cuidado com as ovelhas do seu pai, enfrentou muitas batalhas e protegeu elas. Mas preste atenção, aquelas batalhas foram muito importantes, pois prepararam Davi e deram a ele coragem e força para enfrentar Golias. Quem está dentro, diga amém. Só que não mudou o rumo da vida de Davi. Não mudou. Quantos leões e ursos, já parou para pensar, irmãos, o que é matar um leão e urso na mão? Quantos leões e ursos Davi matou e ninguém percebeu, ninguém viu, ninguém valorizou.
Eu imagino talvez à noite, no jantar, com a família reunida, os irmãos, cada um fala o que fez naquele dia, e Davi fala assim: hoje eu matei um leão. Aí fala: tá bom, Davi, parabéns. Não foi promovido, não fez nada. Há batalhas, irmãos, que nós enfrentamos, que elas não mudam a direção da nossa vida. Principalmente as batalhas secretas que ninguém percebe, ninguém vê, ninguém reconhece. Mas essas batalhas também são importantes, não fuja delas. E não despreze as pequenas coisas, pois talvez elas não mudam a grande direção da sua vida, mas elas estão te preparando para algo maior e melhor. Porém, preste atenção, existem batalhas que nos levam ao extremo, que exigem todas as nossas forças, que consomem as nossas orações, mas essas batalhas, elas mudam a direção da nossa vida. Davi enxergou ali em Golias a oportunidade de mudar a direção da vida dele. Depois que Davi enfrentou aquele Golias, ele matou o Golias. A vida dele nunca mais foi a mesma. Ele saiu do trabalho do campo com seu pai e se ajuntou ao exército de Israel. Se tornou um soldado daquele exército, depois cresceu, foi alcançando cargos maiores, até que anos depois ele chegou a se tornar o rei da nação de Israel. Davi, irmãos, a enfrentar Golias, Golias mudou a direção da vida dele. Às vezes, irmãos, o inimigo levanta ataques contra a nossa vida, e ele pensa que vai nos derrubar, ele pensa que vai acabar conosco, mas tolo é Satanás, porque a Bíblia diz que agir o nosso Deus ninguém pode impedir, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. O nosso Deus é especialista em transformar os ataques do diabo que vieram para acabar com a nossa vida. O Senhor muda para mudar a direção da nossa vida e nos levar a algo ainda maior, ainda melhor. Ele usa cada ataque do inimigo para exercitar a nossa fé. Essa batalha não veio para acabar com você, mas veio para te dar uma experiência ainda mais profunda com Deus. O diabo pensou: eu vou fazer isso e vai acabar com ele. Tolo é Satanás. Isso só aumentou a nossa fé, só nos fez mais fortes, só nos fez acreditarmos ainda mais que Ele é Deus, e agindo Ele, ninguém pode impedir. Que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Existem duas formas, irmãos, do crente olhar o seu Golias. Ele pode olhar o seu Golias como exército de Israel e ficar reclamando: por que Deus permitiu isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Ou ele pode olhar aquela adversidade como Davi olhou e disse: já sei, é esse Golias que vai mudar a minha vida. É esse Golias que vai me tirar do campo para me colocar no exército, para que um dia chegue a rei. Que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite e possamos enxergar com os olhos da fé as adversidades da nossa vida e dizer: Senhor, este problema é uma grande oportunidade em tuas mãos. Este ataque contra a minha vida é a sua estratégia, Deus, para me promover e mostrar o seu poder sobre nós. Algumas atitudes, irmãos, importantes de Davi que nós temos que ter ao enfrentar o Golias na nossa vida. Comece com aquilo que você tem. Coloque em ordem aquilo que você tem na sua vida. Quando Davi foi enfrentar Golias, começaram a criticá-lo. E as ovelhas, com quem você largou as ovelhas? O versículo 20 diz que Davi, antes de ir lá para a batalha, ele chamou alguém e colocou as ovelhas sobre cuidado. Diga para o seu irmão: coloque em ordem o que você tem. Fala para ele aí. Começa com o que você tem, irmãos. Reorganize o seu currículo. Arrume, talvez aquele montinho de areia lá. Arruma ele. Sabia que dá para arrumar um montinho de areia? Dá. Pega uma vassoura, junta, você põe uns blocos assim de tijolo, deixa bem organizadinho, põe uma lona por cima. E quando alguém olhar para você e perguntar: o que você está fazendo? Eu estou já me preparando para a reforma que um dia vai chegar. Eu já estou colocando a minha vida em ordem. Organize. Você precisa de um milagre nas suas finanças. Alguns irmãos, presta atenção nisso. Eu disse que o segundo domingo procura ser o mais prático possível. Alguns irmãos já têm feito isso e têm dado testemunho.
E às vezes eu uso essa ilustração. Imagina que um anjo chegue hoje e fala assim: Deus vai quitar todas as suas dívidas. Alguns tomaram posse aí, né? Mas o anjo chega e fala assim: qual é o valor da dívida? Ah, não sei, anjo, volta daqui a pouco. Se você precisa de milagres com a sua vida financeira, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar um papel e escrever tudo. Vai enumerando um por um. Escreve os valores, Casa Bahia, vai colocando lá. E não sei o que, o dinheiro do cunhado que você emprestou. E vai anotando. E coloca o valor. E esses dias uma irmã deu testemunho assim: pastor, eu fiz isso que o senhor falou. Eu quero dar um testemunho para o senhor. Eu falei: qual é, irmã? Eu já estou no último. A cada bênção que Deus foi me dando, eu fui riscando. Esse não tem mais, esse não tem mais, esse não tem mais. Pastor, ele dá a lista que era enorme. Só falta um agora. Começa colocando em ordem o que você tem. Começa a usar aquilo que Deus tem te dado. Jovens, adolescentes que estão aqui, às vezes sonham com coisas grandiosas, mas não arruma nem o quarto, misericórdia, né? Tem adolescente aqui que ele entra no quarto precisando ficar para fora, né? Ele precisa falar assim: meu filho, aí não dá para eu entrar, né? Então, antes você queria aquele grande cargo, aquele vestibular, né? Eu imagino Deus assim: vamos olhar a gaveta de cueca daquele rapaz lá, né? E aquela gaveta toda bagunçada, aquele quarto. Coloque em ordem o que você tem. Use o que Deus já tem te dado. Eu vou repetir: use o que Deus tem te dado. Quando Davi foi enfrentar Golias, irmãos, a Bíblia diz que Saul, a intenção era boa, preocupado com o menino Davi, o Davizinho, emprestou a armadura dele e a espada. Colocou o capacete, colocou a armadura, deu a espada para Davi. Na hora que colocou toda a vestimenta do rei, o menino caiu. Não aguentava aquele peso. Sabe o que ele disse? Tira isso de mim. Eu vou usar o que eu tenho. Eu vou usar aquilo que eu sei fazer. E ele pega as pedras, e ele pega ali uma espécie de um estilingue que ele usou para jogar pedra para matar o gigante. Irmãos, muitos de nós temos andado tão tristes, tão desanimados na vida. Sabe por quê? Porque a gente está toda hora só olhando o que a gente não tem. É impressionante. Se você virar para a pessoa do seu lado agora e falar assim para ela assim: me fale o que você não tem, ela fala na hora. E a gente vive desanimado porque eu não tenho ninguém para me ajudar, porque eu não tenho essa habilidade, eu não tenho esse talento, eu não tenho esse recurso, eu não tenho isso. Porque se eu tivesse uma casa, se eu tivesse um cargo, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse uma pessoa, não sei o quê. E a gente vive, irmãos, quantas pessoas estão andando extremamente desanimadas. Mas o Senhor, Ele fala ao seu coração: pare de olhar o que você não tem e comece a olhar aquilo que eu já dei para você, aquilo que eu já entreguei nas suas mãos, e comece a ser grato, comece a valorizar, comece a louvar a Deus e fala: sabe do que? Eu vou usar aquilo que Deus já tem me dado. Use o que o Senhor Deus te deu. Sabe por quê? Você não tem aqueles talentos que você vê em outra pessoa. Olha, aquela pessoa sabe fazer isso, aquela pessoa sabe fazer aquilo, eu não sei fazer nada. Sabe por que você não tem aqueles talentos? É muito simples a resposta. Porque o que Deus tem para você é diferente do que Ele tem para aquela pessoa. E quando você fica triste porque você não tem o que o outro tem, você está deixando de viver o que Deus tem para a sua vida. O sucesso para o crente, sabe o que é o sucesso na vida do crente? É viver os sonhos e os projetos de Deus para a sua vida. O livro de Romanos diz que a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita e agradável. Irmãos, pare de olhar aquilo que você não tem. Pare de ficar triste por aquilo que você não tem. Mas comece a falar: Senhor, ajuda-me a usar o que eu tenho. Deixe esse gigante mudar a história da sua vida. Olha o que tem por trás dele. Quando Davi chegou lá, irmãos, ninguém tinha coragem de matar aquele homem. Ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. O rei então teve que começar a dar recompensas. A primeira recompensa, o rei colocou: olha, quem matar o Golias, eu vou dar a minha filha em casamento. A filha do rei é uma princesa. Quem casa com a princesa vira príncipe. Ninguém teve coragem. Eu acho que talvez era muito feinha, talvez, né? Não estimulou muito o negócio.
Aí o rei falou assim: tá bom, agora quem matar o gigante, eu vou dar a minha filha em casamento e ainda vou dar uma bolada de dinheiro. Ninguém teve coragem. Terceiro, quem matar o Golias vai casar com a minha filha, eu vou receber uma quantidade enorme de dinheiro e ainda nunca mais vai pagar imposto o resto da vida, irmãos. Eu imagino se fosse um brasileiro, né? Ele ia correr na hora. Mesmo assim ninguém tem coragem. Quando Davi chega no meio do campo de batalha, ele escuta um zum zum zum. O que vocês estão falando aí? Ué, você não sabe qual é o prêmio? Quem matar Golias, casa com a filha do rei, recebe dinheiro, nunca mais paga imposto. Sabia que a Bíblia diz, presta atenção, 3 vezes Davi verifica isso. Ele vai perguntar para outra pessoa: então, qual é o prêmio mesmo? E um pouquinho antes de enfrentar Golias, ele vai de novo: qual é o prêmio mesmo? Sabe, irmãos, o que Davi entendeu? Olhe para cá. Atrás daquele gigante estava a mudança da vida dele. Atrás daquele gigante simbolizava um novo começo, uma nova esperança. Esse gigante, ele está amedrontando você, está tirando a sua força, o seu ânimo, porque o diabo sabe que depois que esse gigante cair, a sua vida nunca mais será a mesma. Existem, irmãos, 2 formas do crente olhar os gigantes da sua vida. Ou ele olha como o exército de Israel e permite o medo em seu coração, ou ele aplica a fé. Fala para o seu irmão: aplique a fé. Se coloque de pé neste momento, glorificando a Deus. Aplique a fé. Olhe para cá, coloque a mão em seu coração. Pare, olhe para cá. Pare de orar para Deus arrancar esse problema de você. Não é assim que o crente ora. Deus, arranque esse problema de mim. Atrás dele tem uma recompensa. Deus pode até arrancar o problema, mas a recompensa também irá embora. Que nessa noite o Senhor encoraje cada um de nós, que nós possamos aplicar a fé e dizer: Senhor, eu quero é vencer esse Golias. Eu vou repetir: eu quero é vencer esse Golias. Chega de fugir dele. Chega de pedir para o Senhor: Deus, tira isso aqui da minha vida. Deus, eu não aguento mais, arranca isso de mim. Não é assim que o servo de Deus ora. Ele fala: Senhor, me enche da tua fé, me enche da tua força, me enche da tua ousadia. E assim como Davi, olhar aquele Golias e dizer: esse gigante vai mudar a história da minha vida. Depois que ele cair, a minha vida não será mais a mesma. Todos olharam o tamanho do gigante, e nós costumamos brincar: Davi não ficou olhando o tamanho dele, mas ficou olhando o tamanho do Deus que ele servia. Quanto mais você colocar os olhos no gigante, maior ele ficará, e menor será o tamanho do seu Deus. Como nós costumamos dizer, não fique dizendo para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Todos olharam um homem para fugir. Eu imagino Davizinho, aquelas pedras na mão, olhou para aquele homem e talvez pensou: com uma testa dessa não tem como errar. Ele estava cheio de fé. Fala para o seu irmão: se encha de fé. Fala para ele aí. E ele pegou aquela pedra, aquele estilingue, e girou. E aquela pedra voou, irmãos, e pá, na testa daquele homem. Você acha que uma pedrada daquela poderia derrubar um homem como aquele? Jamais. Quem já levou pedrada na cabeça aqui? O que vocês andam fazendo para levar pedrada na cabeça? Né? Quando era criança, né? Eu já levei uma também. Fica um zumbidinho assim, não fica? E ele cai. A pedra, irmãos, não poderia derrubar o gigante, porque não foi a pedra que derrubou, foi a mão de Deus que derrubou. Quem vai dar a vitória é o seu Deus. Ele será a sua vitória, Ele será a sua conquista. Levante as suas mãos o mais alto que você puder, comece a clamar a Ele agora. Senhor, nós oramos a Ti, Senhor. Queremos voltar para estar perto do Senhor, porque nós declaramos que nós somos Teus, Senhor.
Nós pertencemos a Ti, nós não estamos sozinhos, Senhor. Você não está largado nesse mundo, você não está abandonado com o seu problema. A palavra diz que eu sou do meu amado e ele é meu. Chega, Deus, de ficarmos olhando o que nós não temos. Chega de ficar reclamando o que me falta. Eu vou olhar para o que eu tenho, e o que eu tenho é um Deus grande e poderoso. É um Deus que me ama, é um Deus que cuida de mim, é um Deus que está ao meu lado. Pai, eu te peço agora, eu repreendo todo esse medo desta vida, que todo esse medo saia agora, em nome do Senhor Jesus. Esta vida que está estagnada, esse negócio, ó Pai, que está empacado, esse projeto que não avança, ó Deus, está sendo quebrado agora, em nome do Senhor Jesus. Esse gigante está caído, ele está caído, ele está caído, porque chegou a hora de vivermos algo novo, algo especial do Senhor. Pai, abra os nossos olhos para que possamos ver, Senhor, que esta luta que está à nossa frente, ela não veio para nos derrubar, mas ela é uma oportunidade do Senhor mostrar a Tua glória, Senhor, com as mãos levantadas assim. E Deus falou muito ao nosso coração nesse domingo nos 3 cultos. Pare de olhar o que você não tem e comece a enxergar o que você tem. Nós temos, irmãos, um Deus tão grande e poderoso. Um dia em casa eu estava lendo a Bíblia, quando me deparei com esse versículo, diz que eu sou do meu amado e ele é meu. E aquilo encheu meu coração de alegria, porque eu pude saber, eu pertenço a ele. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho diante dessa adversidade. Você tem um Deus a qual você pertence. Ele é o seu Deus e você é dele. Por isso não tenha medo. E por isso que Davi enfrentou aquele Golias. Ele sabia quem estava com ele. Ele lembrou do que Deus já havia feito lá atrás. Ele lembrou, quando eu enfrentei ursos e leões, ele estava comigo. E se ele já me deu a vitória uma vez, ele vai me dar de novo. Ele estará comigo mais uma vez. Por isso levante bem alto as suas mãos e nós vamos cantar esse louvor, declarando que eu sou dele, eu pertenço a ele. Eu não estou sozinho, eu não estou largado, eu não estou abandonado. Eu posso talvez não ter aquela habilidade, aquela competência, aquele recurso, mas eu tenho ele. E a Bíblia diz: o Senhor for o nosso pastor,